Ouça agora Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Esperamos que estejam bem. Eu me chamo Milena e estarei hoje no 4º episódio do Nutrindo Saber com vocês para conversar sobre um tema muito legal. Mas antes disso, quero passar a palavra para as minhas colegas que vão fazer parte desse momento com a gente também. Aqui é Jéssica Raskin. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos ouvindo. Aqui é a Camila Florentino. Estou muito feliz de participar desse episódio aqui com as meninas. Legal! Então, qual que é o nosso tema de hoje? Nós intitulamos esse episódio como Desnutrição, Obesidade e Mudanças Climáticas. 3 condições de uma mesma origem. Mas, antes de iniciarmos a conversar sobre esse tema, nós gostaríamos de dizer um pouquinho conceitos que vão basear a nossa discussão e também alguns dados para nós termos alguma noção de como que está o panorama nacional e brasileiro. Essa discussão, então, ela surge a partir do relatório elaborado por um grupo renomado de especialistas da revista The Lancet. O material ele é denominado A Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas. Ele foi publicado em janeiro de 2019 e ele possui um olhar muito inovador e diferente dessa coexistência entre esses 3 problemas importantes de saúde pública: a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. O que seria a sindemia? Seria a sinergia, então, de 3 pandemias. Pandemia é quando uma determinada doença ela atinge todo o mundo e que elas ocorrem de forma simultânea, que elas causam um efeito uma nas outras. Então, no caso, a pandemia da desnutrição, da obesidade e das mudanças climáticas, é como se elas se retroalimentassem, uma influenciando na outra. Por isso que eles dão esse nome de sindemia global. Outro conceito que é importante a gente ter noção são as más formas de nutrição, que elas abrangem desde a desnutrição, a condição da fome, até a obesidade. O que nós compreendemos como desnutrição? Que é uma doença, que ela é condicionada pela expressão da fome, e que ela ocorre pela subalimentação, que é quando você não ingere a quantidade e qualidade de alimentos suficientes para que você se mantenha em saúde plena. A obesidade já é considerada um distúrbio crônico e progressivo, que leva a pessoa a ter uma saúde precária. Se tem um estigma super indevido por essa doença, e ela também está relacionada com o aumento de mortalidade e associação com outras doenças crônicas não transmissíveis. Muitas vezes a gente diz que são extremos, uma coisa é desnutrição, outra coisa é obesidade, que são um paradoxo, mas a gente vai tentar trazer nesse episódio que, na verdade, não é um paradoxo, que muitas vezes eles têm uma mesma origem. Outro conceito, então, que queremos abordar para dar continuidade à nossa conversa são as mudanças climáticas. Atualmente, os efeitos das mudanças climáticas têm sido um fator que tem influenciado desde a desnutrição até outras questões maiores de saúde, porque isso altera diretamente no clima, altera na plantação, nas secas e tudo mais. E isso tem um efeito direto na disponibilidade do alimento e principalmente também no acesso à renda da população rural, que muitas vezes é a população em maior vulnerabilidade. Ainda existem pesquisas que indicam que os níveis aumentados de dióxido de carbono na atmosfera estão reduzindo os níveis de nutrientes nos alimentos, como zinco, ferro, cálcio e potássio. O último conceito, então, que nós vamos trazer são os sistemas alimentares. Os sistemas alimentares nessa discussão, eles são indicados como o principal determinante dessa sindemia. E eles abrangem questões tanto de cadeias de produção, da produção à comercialização de alimentos, os ambientes alimentares, as práticas alimentares também. Discute-se que os sistemas alimentares em voga, os atuais sistemas alimentares, da forma que eles são estruturados, eles não são favoráveis à saúde e à equidade social, mas sim ao lucro de grandes indústrias, de grandes setores, que é visto o alimento enquanto uma mercadoria e não como um direito.
Esses sistemas alimentares, eles também são responsáveis pela expansão da produção agrícola, que exige um desmatamento de árvores, morte de animais silvestres, e esse desmatamento e esse desequilíbrio da natureza geram as mudanças climáticas, e assim vai, é um ciclo, né? Como a gente comentou, uma questão vai tendo influência sobre a outra. Também não dá para esquecer sobre a questão do uso de pesticidas, né? Que além de contaminar quem ingere, contamina quem aplica, contamina a terra, contamina a água e todas essas questões. Essas questões sobre a influência do ambiente e a relação com a nossa saúde já foram abordadas em outros momentos no nosso canal do Nutrindo Saber. No episódio 2, o episódio One Health, e também em algumas publicações do Instagram, como a de desertos alimentares. Legal, Jéssica. É isso aí, pessoal. Todos os temas que nós abordamos, eles são integrados de alguma forma, então sempre fiquem antenados nas nossas redes sociais. Em relação aos dados mais atuais, nós trouxemos um pouco sobre o panorama mundial da desnutrição, que recentemente a FAO publicou um relatório no mês passado, em julho, e eles descrevem que este é o 5º ano consecutivo do aumento da fome no mundo. E essa projeção é sem considerar o efeito da pandemia do Covid-19. Nós sabemos que tem relação direta nas questões sociais, de renda de toda uma população. Só no ano passado, a fome afetava quase 690 milhões de pessoas, ou seja, quase 9% da população mundial. Trazendo a discussão para o Brasil, entre os anos de 2017 e 2019, 43 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar no Brasil. Em termos percentuais, corresponde a 20% da população. Vale ressaltar que isso não são números, mas sim pessoas que não tinham seu acesso regular à alimentação ou viviam em condição de fome. Os dados em relação à obesidade no mundo, a obesidade adulta continua a aumentar. Em 2012, 12% da população se encontrava nessa condição e em 2016, 13%. Esses números eles continuam a aumentar no âmbito mundial, e se a prevalência continuar a aumentar de 2,6% ao ano, a obesidade adulta aumentará 40% até 2025. No Brasil, dados do Vigitel do ano passado, do período entre 2016 e 2019, a prevalência de obesidade passou de 11,8% para 20,3%. Ainda, 55,4% dos brasileiros eles apresentam sobrepeso. Em relação à produção de alimentos, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos eles são perdidos entre a fazenda e a mesa. Então, em toda a cadeia produtiva, 1/3 do alimento ele é desperdiçado. E esse desperdício acontece quando são armazenados, transportados, processados, embalados, vendidos e preparados. No final das contas, isso equivale a 1,3 bilhão de toneladas de alimentos que são perdidas ou desperdiçadas a cada ano. Em relação aos custos, eles são extremamente extensos e afetam desproporcionalmente a população pobre e países de baixa renda. A obesidade tem um custo econômico estimado de 2,8% do produto interno bruto mundial. Já a desnutrição foi calculada para continentes como a Ásia e a África. Ela pode corresponder desde 4% a 11% do PIB desses continentes. Em relação às mudanças climáticas, as estimativas econômicas são que podem estar relacionadas de 5% a 10% do PIB mundial, com custos que podem exceder o PIB de 10% em países de baixa renda. Bom, gente, trouxemos conceitos, trouxemos alguns dados e agora vamos trazer algumas problematizações também apontadas por esse relatório. Uma crítica bem importante que nós podemos fazer ao longo dessa leitura, ao olhar para esses problemas, para esse sistema, é em relação à ineficiência por tentar resolver a um nível individual. Então, a gente vai explorar um pouco mais isso na nossa conversa, começando pela desnutrição, pela fome. Eu quero relembrar uma publicação nossa no Instagram do Nutrindo Saber, que está com o título Alimentação em Tempos de Crise e Direito ao Benese. É isso, né, gurias?
É isso mesmo, Jéssica. que já problematizou a suposta solução para o problema da fome por meio de doações. E, novamente, assim como na publicação, é importante a gente deixar claro que não estamos condenando ações solidárias, ainda mais em caráter emergencial, mas tentando ser realista, que não conseguimos garantir o acesso permanente a uma alimentação adequada e saudável apenas por meio de doações. A alimentação não é uma benesse, ela é um direito. E a gente vê que o problema da fome, a partir do momento que trazemos dados que 1/3 do alimento produzido é desperdiçado, o problema, na verdade, não é a produção, não é a quantidade de alimento. O problema é que ele não chega de fato a quem precisa. O alimento ele passa a ter uma característica como uma mercadoria e não um direito. Então, qual é o problema, né, nesse sistema, nessa rota, que o alimento não está chegando de fato a quem precisa? O relatório ele traz também problemas a nível mundial que impactam na fome. Então, ele menciona conflitos entre povos que podem refletir em pessoas passando fome. Ele também aborda as alterações climáticas, que a gente já comentou um pouco ali explicando os sistemas, mas como que elas afetam toda a cadeia produtiva. Então, como a Mi já falou antes, desde a renda e qualidade de vida das pessoas que estão produzindo esse alimento, até quem está tentando consumir na ponta, na aquisição, no consumo, está tendo prejuízos. A qualidade nutricional dos alimentos, a gente também mencionou um pouquinho antes, né? Que tem reduzido o teor de nutrientes, tem tido um maior teor de substâncias tóxicas. Então, são problemas que exigem mudanças macro nesse sistema, intersetoriais, não apenas individuais. E já fazendo um link com questões ambientais, já que a gente está falando sempre, né, nessa tríade, referente a ambientes sustentáveis, a gente ouve muito, né, e compartilha dicas e iniciativas de economizar água, economizar luz, separar o lixo. E sim, todas elas têm sua importância, né, na sustentabilidade, mas são uma gota em um oceano. Então, um dos dados que esse relatório traz é um exemplo da indústria de combustíveis fósseis, que, segundo o relatório, recebe cerca de 5 trilhões ao ano em subsídios estatais. Os danos sociais, ambientais e econômicos causados por esses produtos estão bem estabelecidos. E também, né, meninas, complementando, tem um vídeo da Rita Von Hunt, no episódio, se eu não me engano, Desenvolvimento Sustentável, ela fala sobre essas questões de que ações individuais, né, como, por exemplo, fechar a torneira, escovar os dentes, não necessariamente isso vai impactar, claro que isso é importante, mas isso é muito mais amplo, né? A gente precisa de ações políticas. Discute muito essa questão de culpabilizar o indivíduo, principalmente aquela lógica que, tipo, ai, escove o dente, feche a torneira. Vai dizer que, tipo, mesmo que a gente faça isso, não interfere praticamente em nada se as grandes indústrias não mudarem a postura, sabe? É bem legal esse vídeo. Aí, quando a gente olha para outro ângulo desse trio, os esforços para o chamado enfrentamento da obesidade, nós percebemos também o reforço da responsabilização individual. Reforço a abordagens que simplificam a condição clínica da obesidade. Daria, e eu espero que dê, para dedicar um programa inteiro para problematizar como a gente chegou numa noção tão mecanicista dos nossos corpos, como que o Estado passou a ter autoridade para regular os nossos corpos e determinar o que é saudável, como os nossos corpos passam a ter um valor econômico na sociedade. Esses questionamentos são importantes para a gente problematizar a quem interessa que as pessoas sejam culpabilizadas pelo tamanho dos seus corpos, especialmente quando elas não atendem um padrão definido de normalidade. Mas, tentando simplificar aqui no episódio e se ater ao relatório da Sindemia, nessa noção política, que nós somos empresários de nós mesmos, o cuidado à obesidade tem um predomínio de orientações voltadas para que as pessoas sigam recomendações nutricionais consideradas saudáveis e se exercitem. O que, vai contra o entendimento da complexidade da condição clínica de obesidade. 2, ignora inequidades e cenários de extrema vulnerabilidade econômica e social. 3, é incoerente com o ambiente alimentar que nós estamos sendo expostas. E 4, tem se mostrado ineficiente. Afinal, em nenhum lugar do mundo a prevalência da obesidade caiu nas últimas 4 ou 5 décadas. Como a gente vê, individualizar o problema da desnutrição, da fome, como dizendo que a pessoa, né,
vou eu, indivíduo, fazer uma doação e vai resolver esse problema, ou eu estou numa condição de obesidade porque eu tenho responsabilidade sobre isso, vai resolver. Então, essa é a análise que queremos trazer para todo mundo. Porque se fosse assim, não era o 4º ano consecutivo que a fome tinha aumentado no mundo. A prevalência da obesidade teria caído em algum lugar do mundo, E sendo não que é já está sendo isso. tratada como um problema de saúde pública, né? Em diversos lugares do mundo tem políticas tentando frear isso, inclusive aqui no Brasil, e também a questão climática, que talvez a gente não tenha tanto domínio por conta da nossa formação como nutricionistas, mas que a gente percebe que também não tá tendo um progresso, né? A gente está tendo muitas crises envolvendo o meio ambiente. Muitos retrocessos, né, Jéssica e Cami? Verdade. Vindo de encontro a isso que vocês falaram, né, meninas? O relatório também ele aborda essa questão da inércia política, né? Então eles observam que as respostas políticas da obesidade, desnutrição, quando trabalhadas de maneira isolada, elas são insuficientes, né? Elas são inadequadas e elas acontecem de forma lenta. Aqui no Brasil, nós percebemos que, principalmente a política que garante o direito à alimentação, ela é tratada como uma política de governo e não uma política de Estado. Apesar da alimentação estar incluída na Constituição Federal como um direito e dever do Estado prover, a partir do momento que a gente muda de governo, muito se perde em relação a essa política, e aí a garantia de uma alimentação adequada que vai interferir diretamente na condição da obesidade, da desnutrição e da fome, ela fica precarizada. E aí, muitas vezes, ela é vista também como um assistencialismo, e não se avança, e não consegue se mudar uma realidade a partir disso. Exatamente, Mi. E essa inércia política também está relacionada, né, com a relutância de gestores públicos em implementar políticas efetivas, né? E geralmente essa relutância ela está relacionada, então, com a oposição motivada por interesses comerciais e econômicos, né? E além disso, também a demanda insuficiente por mudanças pela sociedade civil. Então, acredito que essa demanda insuficiente da sociedade, ela também está relacionada com a não compreensão de que a alimentação ela é um direito, né? Então, a partir do momento que a sociedade ela entende como um direito, eu acredito que essas motivações, essa procura em estabelecer políticas, elas começam a emergir do povo, né? Um professor da área de epidemiologia e nutrição, Carlos Monteiro, em um debate sobre esse tema, ele coloca que é necessário melhorar a divulgação científica das evidências sobre ultraprocessados, alimentos da indústria, como ocorreu anteriormente com a indústria do tabaco. Segundo ele, a sociedade civil ela não está toda sendo comprada, né? Ela está também ouvindo e concordando com uma narrativa. Então, caberia a maior divulgação científica para transformar essa lógica, essa realidade. Ótimo, Jéssica. Também nessa mesma perspectiva, né, a indústria de alimentos ela vai trabalhar para essa inércia política, né? Então, através de fabricação de evidência, corrupção de cuidadores, a corrupção de políticos, as volumosas campanhas publicitárias, né? Então, tudo isso vai influenciar, né, a essa inércia mesmo, né, da política, e com isso dificulta o enfrentamento a essas condições, né, a malnutrição e as mudanças climáticas também. E nesse sentido, então, o relatório do The Lancet também traz algumas ações que podem solucionar, então, essa inércia, né? Essas condições que a gente já tratou aqui ao longo do podcast, né? Eles trazem essas ações como trabalho duplo ou triplo, né? Para enfrentar a sindemia global. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que propor ações que influenciem não só uma condição isoladamente, mas que elas sejam aplicadas tanto para a desnutrição, quanto para a obesidade, quanto para as mudanças climáticas, né? Então, essas ações, elas interagem entre si.
Então, são iniciativas que devem reorientar, então, os sistemas fundamentais, né? Então, por exemplo, políticas agrícolas para a saúde, para a sustentabilidade, ou as alavancas de governança, né? Por exemplo, o redirecionamento de impostos e subsídios. Um exemplo disso é que no relatório também eles incentivam que deva ser aplicado também um tratado global semelhante ao dos cigarros, né? Um tratado global de convenção quadro. Então, que trabalhem com essas questões de aumentar os impostos desses alimentos industrializados. Mas o que a gente vê, e isso está bem elaborado ali num texto do Joio e Trigo, que ele fala sobre a sindemia global, é que no Brasil algumas empresas elas lutam contra essa adoção, né, de uma tanto da atualização da rotulagem, né, que vai auxiliar ali informar então as quantidades excessivas de sal, açúcar e gordura, e também as empresas de refrigerantes elas lutam para não ter os subsídios bilionários. Então, nesse sentido, então, de vencer a inércia política, além dessas ações, né, de introduzir um tratado global de convenção quadro, o relatório ele também cita outras ações, né? E eles aplicam isso para diversos atores. Então, quais são esses atores? A nação como um todo, os municípios, a sociedade civil, os financiadores, agências internacionais. E pensando nisso, né, meninas, como que nós, né, a sociedade civil, como a gente pode auxiliar no desenvolvimento dessas ações? Então, uma forte arma que nós, enquanto cidadãos, possuímos é o nosso poder de voto. Então, é decidir quem são os políticos que queremos botar para executar essas ações e cobrar deles a partir disso. Vale lembrar que esse ano é um ano eleitoral, onde vamos votar em candidatos a prefeito e vereador e entender quais são as agendas de governo desses candidatos, o quanto de fato eles entendem a alimentação enquanto direito, qual que é o compromisso deles em relação a fortalecer esses tipos de política pública. Eu acho que essa é a principal arma da sociedade civil, né? Além de ter a questão, a consciência crítica e tudo mais, mas eu acho que o voto esse ano é algo chave, que a gente tem que exercer com consciência e conhecimento. Eu penso que além desse período eleitoral também de grande importância é se apropriar dos espaços de controle social também, né? E lógico que nesse sentido também vão ter muitos desafios, né? E Jéssica, nessa lógica que tu trouxe de organização, de coletivos, eu acho que a gente não pode esquecer dos conselhos, né? Principalmente o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o espaço onde articula, então, representantes governamentais e representantes da sociedade civil organizada, que tem relação direta com ações da garantia à alimentação. Também temos o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é o conselho vinculado à Política Nacional de Alimentação Escolar, que também possui representantes da sociedade civil, representantes de pais de alunos, que atuam diretamente, então, com essa política super importante. Exatamente, Mi. Então, trazendo um pouco, né, sobre esse cenário de políticas públicas brasileiras, então a gente tem o Brasil, né, como forma pioneira, ele busca então responder essas formas de malnutrição de forma integrada, né? Ele assume que através de políticas públicas, principalmente ali no começo da década de 2000, então as políticas públicas elas começam a trazer como princípio a garantia do direito humano à alimentação adequada. E com isso ali, então, a gente vê o desenvolvimento do sistema de segurança alimentar e nutricional, né? E entre outros, né, alguns conselhos que até a mídia citou aqui. Como exemplo também, a gente tem a alimentação escolar, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é um dos programas, que é o programa mais antigo no campo de segurança alimentar e nutricional e também um dos mais importantes e maiores do mundo, que, claro, ele veio avançando, ele tinha um perfil assistencialista e a gente vê que
principalmente, então, a partir de 2009, ele começa a ter um modelo diferente, né? Então, ele tem em seus princípios a universalidade, a equidade. Então, ele foge um pouco desse modelo assistencialista, nesse sentido. Então, desde 2009, a gente observa que esse programa ele preconiza, então, a aquisição de pelo menos 30% de alimentos oriundos da agricultura familiar. Isso é muito interessante, pensando nessas questões de sustentabilidade, de alimentos in natura e minimamente processados, né? Então a gente vê uma forma muito interessante que o programa assegura, né, a segurança alimentar e nutricional. E também, recentemente, ele traz em uma resolução, agora de maio de 2020, que ele considera, então, as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Então, agora o programa ele preconiza que seja adquirido no mínimo 75% dos alimentos in natura, e ele limita para 20% os alimentos ultraprocessados. Então, aqui a gente vê um avanço bem importante referente a essas questões de alimentos industrializados, né? Além disso, também, essa resolução, ela trabalha, né, as ações de educação alimentar, elas já vêm sendo inseridas no PNAE desde 2009, melhor ainda, desde 2006, né? Mas implementadas de fato em 2009, mas agora eles trazem nessa resolução que as ações de educação alimentar e nutricional elas devem ser incluídas no currículo escolar de forma transversal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela deve ser trabalhada em diversas disciplinas, não somente em disciplinas de biologia, né? E também que, de preferência, sejam utilizadas hortas como ferramentas pedagógicas. Então, se a gente for olhar para essas ações, essas recomendações do PNAE, a gente observa que ele busca, né, a promoção da saúde como um todo, né, olhando tanto para os aspectos da má nutrição, como também dessa questão da ambiental, né? Que pode ser visto como uma estratégia de redução dos desertos alimentares, né? Que é um conceito também que tem sido explorado sobre regiões, territórios que não têm uma boa oferta de alimentos in natura ou minimamente processados para a população que reside na proximidade e é uma limitação, né, na alimentação das pessoas que ou alimentos mais frescos longe ou realmente não consomem e acabam ficando mais expostas a uma alimentação de pior qualidade, né? Alimentos ultraprocessados. Então, essas estratégias de espaços públicos, né? Sejam escolas ou aquisição de praças para hortas, são bem vistas nesse sentido. Mas é claro, né, meninas, embora a gente vê alguns avanços, principalmente aqui na alimentação escolar, né, no PNAE, é observado, então, um retrocesso nesse percurso das políticas públicas voltados, né, para a segurança alimentar e nutricional desde 2016. Um exemplo que aconteceu recentemente, né, em 2019, é a extinção do CONSEA Nacional. A gente também vê alguns desmontes de políticas públicas, né? A redução dos recursos do programa de aquisição de alimentos e também, voltando, né, à alimentação escolar, a gente observa agora no período de pandemia que o caráter da universalidade, né, que é a entrega, né, desses alimentos para todos os estudantes da rede pública da educação básica, né, a forma como está sendo entregue esses alimentos não está sendo universal. Foi priorizado, então, os alunos que estão em vulnerabilidade social, então foram entregues kits. Então, a gente observa que esse princípio não está sendo esse princípio não está sendo atendido.
Diante da atual situação brasileira, a gente compreende que o Brasil ele está num cenário que ele contempla essa sindemia global, né? A partir do momento que o Brasil foi identificado pela uma ONG Oxfam como o epicentro da fome pós-pandemia, quando a gente vê os dados do Vigitel, que vem aumentando progressivamente casos, o número, né, de pessoas com sobrepeso e obesidade, a partir do momento que existe todo um aporte público para um tipo de produção de alimentos industrializados, para uma produção de alimentos mecanizadas, de agronegócio, e a gente vê também todo o desrespeito e falta de cuidado com o meio ambiente. Nós estamos submersos, o nosso país está submerso nessa situação que a gente discutiu até agora. E aí, como que se faz para reverter esse papel, essa condição? Qual que é o que pode ser feito? E essa foi a discussão que a gente quis estimular em vocês. Somos estimulados desde crianças que feche a torneira na hora de escovar o dente por causa da água, coma tudo do seu prato porque alguém está passando fome. Ninguém aqui está dizendo que a gente tem que não valorizar um bem precioso como a água, ninguém aqui está querendo dizer para a gente não valorizar os alimentos que a gente tem. Mas essas posturas individuais, elas não vão mudar o sistema da forma que ele está. E o sistema da forma que ele está, ele é insustentável. Então, nós convidamos a todas e a todos que reflitam sobre isso e se questionem realmente, de fato, de quem que é a culpa. Por que existem essas pandemias que conseguem se interagir e se transformam numa grande sindemia? Por que estamos adoecendo? Por que o nosso ecossistema está se exaurindo? Será que é uma culpa do indivíduo ou será que é uma culpa de um grande sistema? Eu acho que é isso que a gente queria trazer por hoje. Agradecemos a escuta de todos vocês e deem um retorno para a gente do que vocês acharam, do que vocês não concordam, discordam. Vamos tentar evoluir nessa discussão. Com certeza, Mi, eu acho que tu fez uma bela síntese, um apanhado final, né, de tanta coisa que a gente falou hoje. Esperamos que todo mundo se sensibilize a buscar mais conhecimento sobre o assunto, se manter atualizado sobre esses problemas, né, a gente entender que essas crises, elas não estão ocorrendo de forma isolada, elas não vão se resolver de formas isoladas. Com certeza, a gente estende o debate para os outros canais que a gente tem disponíveis para trocar uma ideia. Nós também vamos disponibilizar, né, as nossas referências nas nossas redes sociais. É um assunto realmente primordial, né, e muito importante visto o ano em que estamos passando e também que daqui uns dias a gente vai precisar exercer o nosso poder, né? Então, escolher os nossos representantes políticos, né? Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter e também nas plataformas onde lançamos os novos episódios, no Spotify, no Deezer, além de outros tocadores. Dia 25 de setembro lançaremos o próximo episódio, fiquem ligados e até mais!